Vamos receber agora aqui no Sem Rodeios o deputado Alfredo Gaspar, ele que é relator da CPI mista do INSS. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, uma satisfação estar com vocês. Prazer é nosso. Olha só, deputado, bom, o senhor quer realizar aí um mutirão, de oitivas, acelerar esses depoimentos, e a gente também, analisando aqui hoje, já desde o começo do programa, a gente chega a essa conclusão da importância, de se acelerar essas investigações, até porque a gente sabe que existem outros grupos tentando criar obstáculos ou blindagens, O senhor poderia falar para a gente qual é a importância de que esses depoimentos aconteçam o quanto antes? Olha, uma investigação não envolve só depoimentos, mas depoimentos são importantes para complementar justamente aqueles pontos obscuros e até dar oportunidade aos depoentes de firmarem a sua posição e que nos convença, algumas vezes, da inocência. Mas com depoimento ou sem depoimento, nós temos elementos indiciários suficientes em relação aos descontos associativos. Nós precisamos avançar muito na questão dos empréstimos consignados, e aí nós temos uma barreira muito grande, que é a questão da proteção ao sistema financeiro. Então, estamos de olho nessas blindagens, porque a população precisa saber exatamente quem e qual parlamentar está blindando qual instituição financeira. Nós tivemos exemplos recentes da blindagem de alguns bancos, a exemplo do Santander, do PicPay, do C6, da Crefisa. Ou seja, isso não pode ocorrer em uma república democrática. A investigação tem que alcançar todos. Nós temos o direito, enquanto cidadãos, de sabermos a verdade. E não é possível que o próprio parlamento seja instrumento para barganha ou para esconderijo de criminoso. Portanto, vamos insistir em um mutirão de oitivas, mas deixando claro, mesmo aqueles que estão se furtando aos depoimentos, nós já temos elementos para saber da inocência ou da culpabilidade. Deputado, há uma grande expectativa no trabalho da CPMI em relação à oitiva do Daniel Vorcaro. O escândalo do Banco Master, que na sua origem também envolve a questão dos empréstimos consignados, por meio de um empresário, Augusto Lima, ligado ao PT da Bahia. O próprio presidente da CPMI esteve reunido com o ministro Dias Toffoli para tratar dessa questão. Está confirmada, e qual a expectativa do senhor para a oitiva do Daniel Vorcaro? Olha, o Banco Master é um banco que está com 2 bilhões de reais represados no INSS e mais de 250 mil contratos sob suspeição. Esse é o ponto principal da investigação, são as reclamações dos beneficiários, seja por empréstimos não contratados, seja por taxa de juros em desacordo com o que é convencionado nos acordos de cooperação técnica. Evidentemente, o Vorcaro e o Master estão no meio de um furacão, e outros assuntos colaterais que também dizem respeito a descontos irregulares, no caso de consignados, terminarão por puxar também outros aspectos relacionados a essa dupla, Master e Vorcaro. Senador, boa tarde. Obrigada pela sua entrevista. O senhor e outros integrantes da CPMI apresentaram aí um recurso ao STF pedindo pela retomada dos dados do Daniel Vorcaro, que foram retiradas pelo ministro Dias Toffoli, Há uma definição aí sobre essa questão e qual é o impacto dessa ausência de dados de Daniel Vorcaro no trabalho da CPI? Olha, primeiro eu quero dizer que o ministro Toffoli não tinha fundamentação nenhuma para a decisão que ele expediu. A CPMI é uma instância de investigação constitucional e o Master está no centro das investigações dos empréstimos consignados a aposentados e pensionistas. Eu estranho muito uma decisão judicial nesse sentido. Segundo, que nós não temos muito tempo para ter acesso a esses dados. Nunca vi na história do parlamento a suspensão de dados direcionadas ao presidente do Senado, quando, no mínimo, deveriam ser direcionadas ao presidente do colegiado, mesmo que lá ficassem resguardadas.
mas deixando claro que não havia nenhuma motivação jurídica para esse resguardo. Nós estamos falando de uma instância de investigação constitucional em que o investigado, tanto o banco quanto o CEO do banco, estão nas investigações dos consignados. É uma proteção descabida. Nós não podemos ter dois tipos de investigado. Investigado de primeira classe, que fica isento da investigação, e investigado de segunda classe. Deputado, o senhor e também o senador Sérgio Moro, a gente viu que existem alguns pedidos e a defesa pela quebra de sigilo fiscal do Lula e do Lulinha. São nomes que aparecem cada vez mais relacionados aí nesses escândalos. Gostaria que o senhor nos contasse, né, se vai ficando mais evidente uma possível relação de Lulinha e também de Lula nesses escândalos. Olha, eu nunca pedi afastamento de sigilo do presidente da República. O meu pedido foi relacionado a uma pessoa que tem dinheiro recepcionado desse grupo criminoso. Essa pessoa é o filho do presidente, sou Fábio Luiz, e cada vez mais fica evidente essa sociedade entre Lulinha e alguns personagens da organização criminosa, a exemplo do Careca do INSS. E nós vamos trabalhar para esclarecer esses fatos. Lulinha está sob forte suspeição de recepção de recursos de dinheiro de aposentados e pensionistas. Deputado, os senhores, né, têm a intenção de prorrogar os trabalhos da CPMI. Como é que se encontra esse pedido? E o senhor acha que há viabilidade para que seja deferido esse pedido? Olha, viabilidade há, porque todos os elementos objetivos, número mínimo de assinaturas, pressupostos da investigação, elementos que conduzem a um princípio constitucional da imparcialidade, princípio constitucional do esclarecimento da verdade real dos fatos, princípio constitucional do direito da minoria em ter uma CPMI prorrogada, e o STF já disse isso. Se mudar de posição vai ser agora. Mas eu noto muita pouca boa vontade daqueles que têm a possibilidade de prorrogar em fazê-lo. Eu quero ter essa boa surpresa que haja a prorrogação. Não é por capricho do presidente, do relator, de membros. É pela necessidade de aprofundarmos as investigações sobre o sistema financeiro, em que pese o sistema financeiro ter muitos padrinhos aqui no Congresso Nacional, o que, para mim, impedir a prorrogação será uma confissão de culpa. Nós passamos 4 anos investigando os descontos associativos e agora, quando estamos investigando o lado forte da culpabilidade, que é o sistema financeiro, há uma junção de forças para que não haja a prorrogação. Acho que, como brasileiro, nós temos que lutar para conseguir essa prorrogação e mostrar que o parlamento não está submisso a qualquer tipo de poderoso de plantão. Deputado, a CPI já aprovou diversos pedidos de prisão preventiva para as pessoas que estavam ali sendo ouvidas e foi encaminhados para o STF. O senhor possui aí uma avaliação sobre quantos desses pedidos já foram aceitos ou negados pela Corte até o momento? Olha, está havendo uma investigação paralela pela Polícia Federal e muitos pedidos de prisão coincidem. E tem mais de 10 pedidos desse que foram deferidos e concretizados. Mas na minha ótica, nós deveríamos ter uma quantidade muito maior de presos pelo tamanho da organização criminosa e pelo tamanho do roubo praticado contra os menos favorecidos. Ou seja, a lei brasileira ela tem que alcançar o investigado, o denunciado, o culpado, seja quem for, de forma ampla. Não é porque esse pessoal ou da violência física ou da violência moral que não deve estar preso. Eles montaram uma estrutura de desvio de recurso público de forma bilionária dentro do sistema de previdência social. Por mim, e pela minha experiência no Ministério Público, é caso de prisão para todos que, direto ou indiretamente, participaram desse esquema bilionário.
Deputado, a gente ouve falar sobre pressão sobre os parlamentares da oposição neste momento, principalmente por conta da CPMI do INSS, todas as investigações também mais especificamente relacionadas ao Banco Master. Eu gostaria de ouvir do senhor se houve uma pressão sobre o senhor, ou se o senhor ouve falar, se existe esse clima de pressão aí sobre a oposição, que às vezes pode incluir, inclusive, algumas chantagens. Olha, eu não dou liberdade a qualquer tipo de pressão. Venho do Ministério Público, não sou um parlamentar com grandes amizades na casa. Eu cheguei agora, estou no primeiro mandato, ou seja, faço um trabalho sério, mas sem aceitar qualquer tipo de desvio de conduta. Portanto, da minha parte, ninguém vai interferir em absolutamente nada. Falo ninguém, é ninguém mesmo. Em relação a outros membros da CPMI, eu tenho visto uma blindagem institucional a determinados personagens. Se é por pressão ou pedido oriundo do governo, eu já não sei informar. Como relator, eu vim para uma missão e irei cumprir essa missão. Deputado, uma das testemunhas desse caso, o senhor Edson Claro, que teria sido sócio, né, do Careca do INSS, e ele que deu a informação à Polícia Federal, segundo os relatos da imprensa, de que o Lulinha receberia uma mesada de R$300 mil do Careca do INSS. Ele também deu uma declaração que temia pela sua vida, porque ele teria sido ameaçado pelo Careca do INSS. O senhor tem alguma informação, alguma iniciativa da CPMI para proteger esse senhor Edson Claro diante, né, desse risco que ele disse temer, e temer pela sua vida diante dessa ameaça do Careca do INSS? Olha, já fiz formalmente a CPMI em outra oportunidade. O presidente, senador Carlos Viana, adotou as providências de direito. Agora, na última reunião da CPMI, recebi uma mensagem do senhor Edson Claro dizendo que estava abandonado e correndo risco de vida. Fiz esse alerta publicamente de novo, solicitando providências. Quando estive com o senhor Edson Claro, juntamente com o presidente Carlos Viana, para conhecer os dados que ele possuía, ele nos disse que estava prestando esclarecimentos à Polícia Federal. Nós achamos por bem não adentrarmos longamente ao assunto para não atrapalhar as investigações da Polícia Federal. E deixamos ele a cargo das instituições que já estavam tomando o seu depoimento. Preservamos o nome dele e eu, da minha parte, senador, sempre procuramos deixá-lo a cargo dessas outras instituições. Mas não podemos, de forma nenhuma, fechar os olhos para o risco que ele corre após prestar depoimentos à Polícia Federal. Por isso, fiz esses alertas e também pedi providências publicamente na CPMI. Ótimo, ainda aproveitando a companhia do senhor, né, a gente vê que tem algumas dúvidas aqui no chat, inclusive o André Lorca, ele queria saber, né, desses 180 dias de CPI, né, quanto teve de sessões, qual que é o balanço até o momento dos trabalhos dessa CPMI? Olha, nós tínhamos uma CPMI chapa branca. Já estava o governo tranquilo por conta de uma investigação sobre... Houve uma reviravolta e a união de forças da oposição conseguiu colocar o senador Viana na presidência e fui indicado para a relatoria. Não tinha, na época da instalação da CPMI, ninguém preso. Pouco se falava do INSS. Depois que nós começamos uma investigação séria, uma investigação em que cobramos providências, os primeiros presos foram justamente Camisote e Careca do INSS. E hoje nós chegamos à antessala do presidente da República. O filho dele está sob investigação. Deputados e parlamentares estão sendo investigados. Senador, deputados e outros parlamentares. Empresários de grande porte. Ministro e ex-ministros da Previdência estão na linha de investigação. Então, se isso não for uma investigação que tenha tido sucesso, que está apresentando resultados, eu não saberia dizer qual outro tipo de investigação era possível. O que nós podemos dizer é que impedimos, com a aprovação no Congresso, desconto associativo. O roubo nos descontos associativos foi superior a 10 bilhões, não vai acontecer mais, e estamos entrando fortemente no sistema financeiro. Ou seja, a CPMI está mostrando a que veio, mesmo com as blindagens que o governo federal tem patrocinado. Em questão a horas de trabalho, você veja, já tivemos mais de 31 reuniões.
Cada reunião dessas aí, ou por volta de 31 a 33 reuniões, cada reunião dessas aí, elas variam entre 8, 10, 12 horas. Então, isso aí já dá mais de 300 horas de audiência contínua. É muita coisa. Temos milhares de documentos. E fora o tempo que nós passamos investigando, discutindo, aprofundando os dados que nos chegam. Perfeito. Deputado, é uma preocupação muito grande, né, por parte hoje dos brasileiros com esse desequilíbrio, desarranjo institucional no país, em que o Poder Judiciário assumiu um protagonismo que não é devido nesse arranjo, né, do princípio da separação de poderes. E essa preocupação da sociedade brasileira leva ao olhar sobre as eleições de 2026, especialmente nas cadeiras do Senado Federal. O senhor tem intenção de ser candidato ao Senado? Como é que está o cenário no Alagoas em relação ao Senado especificamente? Olha, primeiro que esse desarranjo se dá muito pela covardia e subserviência do parlamento. O parlamento precisa ter a altivez de cumprir as suas atribuições e a independência de não deixar poder se sobrepor. Mas me parece que pessoas que têm receio de algum fato surgir no judiciário fica passando pano e não toma as atitudes de independência necessárias. Então, o primeiro ponto, o parlamento deve se dar o respeito, por exemplo, e principalmente por respeito à Constituição. Apesar de sabermos também que o parlamento tem sérios problemas e que precisam ser corrigidos, mas o parlamento está trabalhando e representando o povo brasileiro. O judiciário tem um papel muito importante, mas o judiciário não é dono do Brasil nem dono da República. O papel dele também é limitado, ou seja, ninguém pode se sobrepor. No tocante à candidatura, eu estou cada vez mais próximo do povo alagoano discutindo essa hipótese. E cada vez essa hipótese se aproxima mais de uma decisão final. Nem receio de embate, nem tenho receio de disputa. Já saí do Ministério Público sem aposentadoria para uma disputa política, abrir mão de um cargo vitalício, como disse, sem aposentadoria, e não vai ser agora uma disputa do Senado que também me meta qualquer tipo de receio, mas ainda vou bater o martelo de forma definitiva. Aproveitando esse gancho, deputado, também a informação de que o senhor eventualmente até migraria de partido, uma conversa aberta com o Novo, o senhor confirma ou ainda está só na fase das tratativas? Eu tive uma boa conversa com o presidente Eduardo Ribeiro do Novo. O Novo é um partido que eu também respeito muito e nós estamos ainda na fase de ajustes. Eu tenho uma boa relação com o meu partido, União Brasil, e essa discussão se dá por conta da federação. Nós já temos um candidato na federação ao Senado. Se for o caminho, talvez na federação não exista espaço para mim, eu não quero causar problema partidário. Mas essa discussão nós iremos aprofundar agora em março. Certo, só ainda aproveitando sua companhia mais um pouco aqui hoje, pensando nas eleições de 2026, a gente sabe, a gente já trouxe aqui a questão da pressão sobre alguns parlamentares da oposição e tudo mais, a gente sabe que será um clima tenso nas eleições deste ano de uma forma geral. Quais serão os principais desafios aí para a oposição, né, esperando aí que não haja tanto de censura em relação a publicações e tudo mais, para que sejam eleições justas? Olha, o Brasil está com a dívida pública de 10 trilhões de reais. 10 trilhões de reais. O brasileiro comum e nós fazemos ideia o que é que significa 10 trilhões de reais. O comprometimento do produto interno bruto de toda a riqueza produzida está ultrapassando 79%. O Brasil está com juros a 15%. O de pobreza, mesmo aqueles que dizem que a pobreza está diminuindo, basta ver nas ruas. A segurança pública está um caos. O PT e o governo federal não sabem enfrentar essa temática. Política externa do Brasil é um desastre. Feminicídio, nunca houve na história desse país tantas mortes de mulheres. Eu estou falando esses temas para não falar sobre outro tema principal, que é a corrupção desenfreada.